Agora a gente vai para Brasília porque a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça desconsiderou provas contra um acusado de tráfico de drogas no interior de São Paulo e anulou a sua condenação. Flagrado com 25 gramas de cocaína por policiais militares durante uma busca, o réu negou ser dono da droga. Segundo os agentes, durante uma ronda, o acusado jogou uma sacola com 62 pinos de cocaína e correu ao perceber a viatura. Para o STJ. No entanto, como a operação não foi gravada por câmeras corporais, não há como esclarecer o caso. Ô Capês, eu quero entender agora. A prisão só vale, então, se tiver câmera? Porque a anulação aí foi porque não tinha câmera, então não dava para comprovar que, de fato, ele estava com tanto de droga, que jogou um outro tanto quando estava fugindo, não teve câmera, então invalida a palavra do policial. Como é que é? Duas situações diferentes. Em primeiro lugar, uma das razões pelas quais eu apoio a câmera no uniforme do policial, desde que ativado o início da operação ele ligue, quando não está em operação, ele não vai ligar. No momento que ele é chamado para intervir, ele aciona o dispositivo, como funciona nos Estados Unidos da América. Bem, agora, essa outra questão é muito complicada. Eu sou obrigado a discordar da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. É um caso que teve, não sei se é parecido com esse, mas teve já uma outra hipótese que ocorreu, em que o sujeito estava com uma moto, ele viu o comando da polícia, se assustou, tentou se evadir, foi perseguido e flagrado na posse da substância. Então, me parece que a gente não pode também flexibilizar a esse ponto um excesso de garantias que torne a justiça ineficiente. Se ele foi pego em flagrante delito, durante uma operação de busca, se há testemunhas de que houve esse flagrante delito, o fato de ter havido a busca em razão de uma, entre aspas, intuição pessoal, não pode servir de argumento para anulação do ato. Então, o que a jurisprudência está se orientando é o seguinte: tem que haver um fundado motivo para que você aborde um cidadão e faça a busca. Eu concordo. Você não pode chegar do nada e começar a revistar a pessoa. Agora, o fundado motivo é você tentar fugir de um comando militar. Se isso não é razão para despertar a suspeita da polícia, eu não sei o que é. Então, lá eu tenho muitos amigos, inclusive alguns juristas que fizeram comigo, participaram de alguns congressos no exterior, tenho um enorme respeito, mas sou obrigado a discordar. E aí, ô Pacheco? Olha, remansosa a jurisprudência, remansosa, desculpe o termo jurídico, é consolidada a jurisprudência dos nossos tribunais, inclusive do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é um tribunal conservador, no sentido de que, em casos de tráfico de drogas, não basta o testemunho policial para você chegar a uma condenação. Há de haver, isso é uma coisa que eu estou falando que vem já há pelo menos 30 anos, que é o meu tempo de advocacia. A polícia deve, para corroborar o seu trabalho, chamar um popular para acompanhar a revista a alguém que seja suspeito de estar ali com drogas em seu poder. Por quê? Porque a polícia, ao fim e ao cabo, ela é parte, ela quer que o seu trabalho seja reconhecido. Ela aborda e ela faz ali a prisão em flagrante porque ela acredita que, de fato, aquele sujeito está traficando drogas. Então, é importante, é pertinente para chegarmos a algo tão grave que a condenação criminal de uma pessoa por uma pena mínima de 5 anos... 5 anos é a pena mínima de tráfico de drogas, 5 anos de encarceramento. É importante que haja uma prova sólida, consolidada. Há uma tendência para o uso das câmeras pela Polícia Militar. A gente vem discutindo isso já há muito tempo, inclusive aqui no Tá na Roda. A Polícia Militar tem que se valer desse instrumento. Agora, o que vige em nosso sistema? Indúbio pro réu, na dúvida, a favor do réu. Por que esses policiais que tinham câmeras não acionaram as câmeras? Isso gera uma dúvida no julgador. Só há a palavra do policial militar
contra a palavra do réu. Portanto, como é que você vai estabelecer qual palavra vale mais? Já que há algo em jogo que é tão grave. Se o policial tivesse ligado a câmera, não haveria dúvida. Saberíamos se a pessoa estava ou não traficando. O policial não ligou a câmera. O que isso dá a entender ao julgador? Indúbio pro réu. Na dúvida, pelo réu, acertada a decisão de absolvição desse cidadão. Eu quero ouvir a nossa representante policial da roda aqui, Raquel. Parece que a justiça não acredita no policial. Parece que a justiça não acredita. A justiça tem que acreditar no policial em detrimento da palavra de um cidadão de bem? Não existe mais fé pública, não? E aí? Entre o policial e o cidadão de bem, que segundo o policial estava portando drogas, acreditar em quem, Raquel Galinatti? Obviamente, quando se fala que os policiais desligaram as câmeras, Pacheco, eu vou só te dar essa informação. 20% do contingente da Polícia Militar tem câmera. Então, significa... Esses policiais que estavam no caso... Não tem. Eles... Não tem. Se não tem, é pela política errônea do governador Tarcísio. Não é. Quem implementou foi o Dória. Foram colocadas Mas hoje câmeras, quem governa é o Tarcísio. Foram colocadas câmeras de forma a escolherem quais policiais militares. E no Brasil... não existem câmeras nos policiais militares. Significa o quê? Nesse seu raciocínio contorcido, e eu acho que distorcido, não haverá mais prisão, porque não existem câmeras suficientes. Deixa eu só concluir. O governo federal está disponibilizando verbas. Não tá. O Ministério da Justiça, o ministro Lewandowski, essa semana está disponibilizando verba poupuda para os estados que aderirem. Bom, a gente está falando na realidade de hoje. De câmeras no uniforme policial. 80% da população aprova o projeto. Pacheco, deixa eu concluir, por favor. Hoje não tem câmera. Hoje, 20% dos policiais militares trabalham sem câmeras. Significa o quê? Outras prisões por policiais militares sem câmeras serão anuladas pelo STJ? Chame testemunha. Deixa eu concluir, pelo amor de Santo Cristo, Estamos num Pacheco. debate, minha querida. Não, mas a gente deixa você concluir. Só interrompe. Deixa eu concluir o raciocínio. Então, o que significa? Quando as câmeras, elas não são o objeto legal imposto pela lei, o que se quer a comparação são os argumentos do policial e os argumentos do bandido, qual vai preponderar. Claro, bandido? A gente tem... Você já julgou que ele é bandido? Bandido, é bandido. Tá com droga, é bandido. Mas quem disse que ele estava com droga? Gente, eu não consigo falar mais. Peraí, vai lá, pode concluir, Raquel. Deixa ela falar, o Pacheco. Eu quero concluir meu raciocínio, senão não vai ter condição. Vamos lá. Entre a palavra do policial e a palavra do bandido, do canalha, do criminoso, obviamente a lei ainda exige o conjunto probatório para que a palavra da polícia tenha um certo tipo de validade. A gente tem no artigo 157 do Código de Processo Penal a invalidade de provas quando elas forem provenientes de atos ilícitos. Aí a gente tem uma teoria norte-americana que são os frutos da árvore envenenada. Eles não servem como meio de prova. Porém, quando o STJ, na minha opinião, muito respeitosamente, refuta a validade dessa prisão em flagrante, está refutando o próprio parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal, que diz que a prova sim terá validade quando for inevitável a descoberta dessa prova. O saco de drogas lá na residência deste suspeito, que já tinha respondido por várias vezes por tráfico de drogas, é sim e faz sim parte do conjunto probatório para ali poder corroborar a prisão. O Pacheco fez a defesa, elogiou a decisão da 6ª turma do STJ, Capeza um pouco antes havia criticado, e a Raquel Galinatti está dando o seu ponto de vista policial a respeito do caso, dizendo inclusive que não há câmeras para todo mundo. Então, naturalmente, muitas destas prisões em algum momento vai chegar lá com o mesmo argumento, poderia ser anulado. Tem estados que não poderá haver uma prisão em flagrante de um traficante porque o policial não tem câmera. Diego Tavares. Oba, vamos pôr a bola no chão, que a briga tá boa, mas nós não estamos considerando aqui os fatos, como eles ocorreram para esse voto da 6ª Câmara lá do Superior Tribunal de Justiça. Eles nada mais fizeram que reafirmar a 6ª turma, perdão, Capês. Eles nada mais fizeram que reafirmar uma jurisprudência da própria 6ª turma, que o Pacheco citou aqui, que a prisão, ela não pode se fundamentar, a abordagem policial não pode se fundamentar no nervosismo da pessoa que vai ser abordada, e a prisão não pode se fundamentar unicamente no depoimento do policial.
O que eles fizeram para trazer as câmeras para essa discussão? Um trecho do voto do ministro diz que, olha, nós não podemos prender esse sujeito, considerá-lo um traficante, porque só tem o depoimento do policial. Se a polícia do estado de São Paulo tivesse com câmeras na farda, nós poderíamos considerar esse depoimento, porque o depoimento seria acompanhado das imagens. Ele poderia ter dito, em vez das câmeras, se tivéssemos uma testemunha, se tivéssemos uma câmera de segurança no meio da rua, se tivéssemos uma perícia. Só que o ministro quis trazer no seu voto o debate acerca das câmeras, que é um debate que tem, de fato, gerado muito calor, como vocês puderam acompanhar há pouco aqui no próprio Tá na Roda. O que eu acho, sinceramente, que esse movimento dessas decisões desprestigiando a palavra do policial, algo muito ruim para o Brasil, porque a Raquel disse muito bem aqui, é uma minoria dos policiais que tem câmeras nas suas fardas. Essa política pública, inclusive, é extremamente controversa. Temos aqui em São Paulo um estudo que indica que diminui a letalidade policial, mas nós não temos também nenhuma referência de dados a respeito da atuação desse policial, se por acaso a câmera não acaba inibindo o trabalho da polícia. Então é muito complicado que isso venha para decisões judiciais. Na minha opinião, o STJ nesse sentido vem errando e eu sempre me questiono. Todo funcionário público tem fé pública, ele tem presunção de veracidade daquilo que ele alega enquanto funcionário público. Só aos policiais está sendo negligenciada essa fé pública em razão desses movimentos das câmeras corporais. Vamos para esse ponto aí. Eu quero saber a opinião de vocês, se esse entendimento já consolidado da justiça, de que o policial, por si só pela sua palavra, não deveria servir como elemento de prova para condenação de alguém, e se for uma prova exclusiva, né, se for somente essa a prova, se faz sentido ou não. Faz sentido a gente desconfiar da palavra do policial, Capês? Olha, depois eu quero ver a Ana. Acho que a doutora Raquel Galinatti tocou num ponto importante quando ela cita o artigo 157, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. É o princípio da livre apreciação da prova pelo juiz. O juiz, ele forma a sua convicção pela livre apreciação da prova. Ele tem liberdade para analisar o caso concreto e, desde que a prova não seja ilícita, considerar como prova qualquer elemento de convicção. Agora, olha aqui a versão que vem do Tribunal de Justiça de São Paulo. O maior tribunal de justiça, o maior tribunal do mundo, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo. Um tribunal muito tradicional e antigo. Bem mais antigo que o STJ. Olha, diz o seguinte, a versão que veio do tribunal. No caso concreto, o Tribunal de Justiça asseverou, quer dizer, afirmou, que policiais militares estavam em patrulhamento quando perceberam que o acusado, ao avistar a viatura, começou a correr. Se isso não é suspeito, eu não sei o que é. E desfez-se da sacola que portava no terreno do imóvel vizinho à sua casa. Se isso não é suspeito, eu não sei o que é. Dessa forma, é isso que teria motivado a abordagem pessoal. Portanto, um possível nervosismo do agravado. Não foi um possível nervosismo. Ele saiu correndo e jogou uma sacola no terreno do vizinho. E foram encontrados 49 pacotes de drogas com ele. Então, há uma série de elementos que tem que ser levados em consideração. O processo penal não é um jogo com uma tabelinha fixa. Palavra de policial não vale, palavra de policial vale. O caso concreto é que tem que fornecer elementos de convicção. E acho que, nesse caso, pelo visto na decisão do Tribunal de Justiça, havia elementos mais do que suficientes para tirar um traficante das ruas. A questão aí, Aninha, é que o Tribunal de Justiça acreditou na palavra do policial que falou que o cara saiu correndo. O STJ já não dá esse valor todo à palavra do policial que disse que o cara saiu correndo e jogou sacolas fora. Como você avalia? Você acreditaria na palavra de um policial? Porque o cara tá ali, ele não tem porquê, imagino eu, inventar, né? Cuba, ele tá no salário baixo. Cuba. Você acha que tem, ô Pacheco? Você já fala. Vamos ouvir a Aninha primeiro. Primeiramente, eu quero discordar do Pacheco, que eu não acredito que o policial seja uma parte. O policial é um agente do Estado. Eu não sou criminalista, eu estou aqui entre pessoas muito entendidas. Que a gente tem só o ouro. Aqui você tem um jurista, delegada e eleitoralista. Nós temos aqui uma delegada, mas eu estou chocada de saber que a jurisprudência entende que um nervosismo não é um comportamento suspeito.
Os policiais, eles são treinados para identificar um comportamento suspeito. E isso tem psicologia criminal, eu imagino, né, gente? Como eu disse aqui, eu não sou da área. Mas no aeroporto, por exemplo, o nervosismo de uma pessoa passando pela alfândega é suficiente para uma abordagem, porque o nervosismo, a pessoa vê o policial e fica nervosa. Eu sou leiga, mas eu vou perguntar aqui para a delegada, porque isso, para mim, é um comportamento suspeito. Então, essa jurisprudência está completamente, para mim, é incabível. E sabe o que eu acho que acontece no Brasil, como sempre? É a questão da impunidade. A gente está sempre indo nessa direção. As pessoas aqui no Brasil cometem crimes porque elas não têm receio de serem penalizadas. Isso aí vai na televisão, a gente comenta, e os bandidos, os traficantes, não têm receio de cometer os crimes. Então, a impunidade no Brasil é um caso gravíssimo. E só para corroborar o que a delegada a Galinatti falou aqui, Minas Gerais está em fase de começando, tipo, um projeto piloto com relação às câmeras. Então, em Minas Gerais, ninguém pode ser preso, porque não tem câmera. Nelson, eu queria só fazer uma colocação. Acho que a gente não é a questão de você personalizar, né? Se a palavra do policial vale mais do que a palavra do bandido, se o bandido vale mais que o policial. Você tem que ter um sistema de análise de provas que dê segurança ao cidadão. Eu também não acho que é correto dar uma presunção absoluta de veracidade para tudo que um agente público fala. Porque já houve várias situações de plantarem provas. Isso já aconteceu. Eu sou professor concursado da Academia de Polícia, fui professor durante muitos anos do curso de oficiais da Polícia Militar. Eu tenho todas as ligações possíveis com a Polícia Civil e Polícia Militar. Mas a gente sabe que o sistema não pode ser um sistema personalizado. Neste caso, não é uma questão de confronto da palavra do policial com a do suspeito. Foram apreendidos 49 papelotes. A polícia, então, trazia com ela 49 pacotes de droga para plantar num sujeito que ela nunca viu na vida. Então, é a questão de você analisar a situação com bom senso, com razoabilidade, com o tirocínio que deve nortear a atividade de julgar. E aí, Pacheco? Olha, a leitura do acórdão demonstra que a gente está aqui com uma discussão um pouco desvirtuada. A pessoa não foi inocentada apenas e tão somente porque não havia câmera. O que o STJ disse não é que só serão condenados aqueles que tiverem sido filmados. Sim. No caso concreto, o ministro, na dúvida, ele fez uma pequena colocação. Eu estou na dúvida. Se houvesse câmera, eu não teria dúvida. Foi isso que aconteceu. E por que ele está na dúvida? Porque só há o testemunho de policiais e o nosso próprio Tribunal de Justiça, como eu disse, um tribunal que é mais conservador do que liberal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não aceita... Mas o erro está aí, para Pacheco. Condenação. Espera aí, Diego, só um minutinho. Para concluir, não me interrompa. Tô vingando a Raquel aqui. Eu tô louca para te interromper. O que eu quero dizer é o seguinte. Louca para interromper. O caso era controvertido. Também, como o Capês falou aqui, há vários e inúmeros casos em que, sim, a polícia se faz parte no negócio por um interesse ou outro e acaba, sim, maus policiais, não a polícia. A valorosa polícia militar do Estado de São Paulo, isso tem que ser sempre ressaltado, que eu não estou fazendo tecelagem aqui não, Diego. Não estou passando... Não, mas eu acho que é importante... Ô, Pacheco, você está dando muita volta, Pacheco. Não, aí é importante você pontuar. Ressaltar. Vai lá, a nossa polícia é composta majoritariamente por bons policiais. Como em toda a profissão, há maus advogados, há maus policiais, há maus promotores, há maus juízes, mas a grande massa é formada por gente de bem. Então por que não considerar a palavra do policial? Porque o que está em jogo, Diego Tavares, é a vida e a liberdade de um cidadão. Então, eu quero dizer o seguinte, falava aqui a doutora Raquel sobre o livre convencimento do juiz. Houve um livre convencimento do juiz de que a prova era insuficiente. Porém, nós vivemos num sistema de recurso. E ao que me consta desta decisão do STJ, já houve recurso por parte da Procuradoria Regional da República. Portanto, a questão será analisada
e vamos findar a jurisdição, a palavra final será do Supremo Tribunal Federal. Ainda está em julgamento. Eu, particularmente, espero que a decisão seja mantida. Outros não. O Supremo dará a palavra final. Pacheco, o grande problema foi justamente a decisão da sexta turma do STJ. Justamente na decisão, a ausência de câmeras na indumentária do colete do policial, ele colocou na sentença que significa que o Estado de São Paulo abriu mão da produção de provas. E isso é completamente divorciado da realidade. Quando a gente fala um conjunto probatório, claro, se a gente está no Código de Processo Penal, entre a colidência, a cariação entre as palavras, o conjunto probatório ele deve corroborar ali a prisão que o policial atuou em flagrante. Agora, o que a gente percebe quando a doutora Ana falou, realmente a gente vê cada vez mais um movimento nefasto de impedir a atuação policial através das suas prerrogativas. Sim, o policial, se ele vê um mala andando na rua, no meio da Paulista, suspeito, ele não pode abordar. Ele não vai. Agora, aquele mala ali vai poder roubar a pessoa. Ele não vai poder abordar o mala, porque o mala vai andar tranquilamente, até mesmo com uma arma e com drogas no seu bolso. O que me incomoda... Por quê? Porque não tem um mandado, não tem uma busca pessoal, aquela fundada suspeita de uma arma, uma droga visível. Doutora Raquel, mas no caso... Vai lá. No caso, ele não estava andando e foi abordado. Ele viu o comando, ficou nervoso e saiu correndo. Ele fugiu. Muito pior. Então, é uma questão que a gente tem que deixar claro, assim, eu também acho, sincero, é perigoso você dar presunção absoluta de veracidade para qualquer prova. Não é o nosso sistema. A prova, não é porque o policial falou que isso necessariamente tem que ser verdade, tem que ser corroborado com outros elementos. Nesse caso, você tem a apreensão da droga, toda a circunstância de perseguição, a conduta dele... Tudo isso é mensurado e se soma também à palavra do policial. Claro que é uma presunção de legitimidade de todo agente público, mas também uma presunção absoluta seria perigosa. Mas a presunção que está imperando hoje, o Capês, é que todo policial, necessariamente, quando faz uma abordagem, quando leva alguém para uma delegacia, quando pede a prisão de alguém, está mentindo. É isso que está se construindo hoje. Nós não estamos falando aqui de presunção relativa e absoluta. Hoje, o policial hoje está presumidamente mentindo na sua atuação. Hoje, se um camarada está andando na rua, o policial, ele olha, visualiza, vê que tá estranho, se ele não estiver com a arma aparente ou com saquinhos de droga aparecendo, ele não está com a fundada suspeita, ele não pode ser abordado. Por quê? Porque os tribunais eles vão desqualificar a prisão. O grande problema, delegada Raquel, é que a suspeita recai não sobre o homem branco que está andando nos Jardins, bairro Nobre aqui em São Paulo. A suspeita fundada do policial militar, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, recai sobre o homem negro e periférico. Pacheco, essa é a nossa isso verdade. É narrativa. A nossa polícia mata muito mais negros do que brancos, muito mais periféricos do que nos bairros centrais. E a nossa polícia é composta por negros e periféricos e por pobres. Essa é a grande contradição. Pretos e pardos são a maioria do brasileiro. A nossa polícia é composta por a maioria do brasileiro. O brasileiro é na maioria. Peraí, parou todo mundo. Peraí, todo mundo. De elogiar. Vem em mim aqui na 3. Vamos na 3. Eu gosto da 3. A 3 é 3. Só tem eu na 3. Então, eu gosto da 3. Quando todo mundo fala, só eu falo. Vamos botar a bola no chão. Aqui fala um de cada vez, meu amigo. É treta, mas é treta organizadinha. Eu peço a minha vez. Vamos lá. Já que você era o único que não estava falando, o Capês está com a palavra. Vai lá. Vamos. Um aluno. Olha aqui. A questão é a seguinte. Essa colocação do Pacheco, ela tem, sim, um fundo de verdade estatística, mas ela é usada muito como narrativa. E, inclusive, para estabelecer uma pecha com relação à polícia, com a qual eu não concordo. Essa posição jurisprudencial ela é perigosíssima, porque a polícia tem nos comandos que ela realiza, nas grandes vias, nas grandes artérias de deslocamento nas cidades, onde passam carros dirigidos por pessoas de todas as raças e todas as cores, carros de todas as marcas são parados, e ali a polícia, quando realiza esse comando, se ela encontrar uma arma de calibre restrito, se ela encontrar drogas, quer dizer que aquela prisão será ilegal.
Essa jurisprudência, se assim for orientada, ela será perigosíssima. Então, o que falta, eu acho que o Brasil vive há muitos anos uma grande polarização política e ideológica, e essa polarização está se refletindo em todos os setores da sociedade. É isso, aquilo. Nós estamos perdendo o senso de razoabilidade, de bom senso, a possibilidade de analisar as peculiaridades de cada caso concreto. Não dá para estabelecer uma régua. A palavra do policial nunca vale. A palavra do policial contra a do acusado não vale. Não, tem que ser analisado com as peculiaridades do momento. E é isso que nós temos que tomar cuidado. Então, essa colocação do meu querido colega Luiz Fernando Pacheco, brilhante criminalista, é bom que se diga, ela não pode ser feita no tribunal do júri, ela vai bem. Mas ela é perigosa em termos de narrativa. Vai lá, Diego. Outra coisa que me incomoda muito, Kobe, é como o nosso direito penal, o nosso direito de modo geral, está se descolando da realidade, da coisa como ela é, do mundo como ele é. Só para nossa audiência tomar ciência, ao contrário do que disse o meu grande amigo aqui, Pacheco, não é um garotinho pobre da favela que está vendendo a droga na rua para sustentar a família. Sabe quem foi solto na primeira decisão que gerou esse precedente, lá no STJ, um traficante de codinome Leonardo da Vinci, que cumpria 10 anos e 7 meses de prisão, líder do primeiro comando da capital, chefe de facção criminosa, foi posto na rua pela mesma sexta turma, onde gerou esse precedente que nós estamos debatendo aqui hoje. Então quem está sofrendo nas mãos da polícia não é o menino bonzinho, o menino que infelizmente não tem o emprego e tem que recorrer ao tráfico. O que eu acho também que é uma grande falácia, porque as favelas estão cheias de gente pobre, gente muito humilde, que não passa pela cabeça dessas pessoas nem por um minuto recorrer ao crime. Esse tipo de precedente está favorecendo o grande líder de facção criminosa, está colocando bandido perigoso na rua. E por isso esse movimento de desvalorização da palavra do policial e desvalorização das polícias como um todo é um absurdo e perigosíssimo para a segurança pública do nosso país.